pessoal, sejam bem-vindos ao Nerd Picnic e hoje nós temos aqui um convidado especial que é o Rui Murteira Gomes. O Rui, que é um hardcore gamer e o gênero preferido dele são os roleplay games, em especial os JRPGs, correto, Rui? Sim, mas também gosto de RPGs de Western. Desde quando é que tu começaste a jogar? Ou seja, qual foi o teu primeiro RPG? Portanto, o primeiro RPG que eu joguei foi o Final Fantasy IX em 2002. Eu na altura não tive assim muito contacto com RPGs e foi até um amigo meu que me emprestou o primeiro CD, se eu gostava, para experimentar. Depois pedi o segundo, o terceiro, o quarto, enquanto não acabei o jogo não descansei. Foi tipo uma espécie de amor à primeira vista. Digamos assim que desde então tu já acabaste muitos jogos e neste momento ultrapassaste Cento e poucos jogos já terminados. Ou seja, na verdade, então são cento e poucos jogos, não é um feito pequeno, digamos assim, tu és realmente daqueles jogadores que têm um gênero preferido, mas para além de ter um gênero preferido, também é competidor, não é? Sim, também gosto de jogar outros jogos, não jogo só RPGs. Apesar de ser a minha paixão principal, mas também gosto de jogar outros géneros de jogos. Também andas a jogar o Tekken, que eu sei, que ainda fazes algumas lives, não é? Por isso, pessoal, prestem atenção nas lives do Rui, que ele ainda ali a jogar forte no Tekken. Outra coisa, Rui, tu hoje em dia tens alguma franquia preferida? Quais são os teus jogos preferidos de hoje em dia? Os mais atuais, digamos assim. Epá, eu se calhar dos que joguei atualmente, acho que o que gostei mesmo muito, muito foi o Witcher 3. Winds howling. Neste caso, que nem é um RPG japonês, é um RPG ocidental. No ocidental, sim. Europeu até, polaco. É, exatamente. E por acaso, no meu caso, eu praticamente sempre joguei RPG japoneses, mas sempre me falaram bem e me aconselharam a jogar o Witcher 3. Mas como andei a pesquisar antes de jogar o Witcher 3, eu li e reparei que os outros jogos anteriores que seguiam uma história. E as nossas escolhas, tanto no primeiro como no segundo, uh, podia-se passar o save do primeiro jogo para o segundo, e do segundo para o terceiro, neste caso jogando no PC, com as escolhas que tu fizeste no jogo que tinham impacto na história e nos personagens. Exatamente. Que eu achei fascinante e por isso, em vez de jogar o terceiro, comecei pelo primeiro e depois o segundo. Tiveste a paciência de acabar o primeiro, mas se jogaste recentemente, o primeiro hoje em dia ainda tem algumas mecânicas que não são tão. Não envelheceram tão bem, mas joga-se, né? Por acaso eu fiquei bastante surpreendido porque eu, como não sou um jogador daquele tipo de mecânicas, basicamente foi jogar com o teclado e o rato, ou só com o rato praticamente, mas consegui-me adaptar bem. Eu basicamente passei o jogo até no modo mais difícil com o rato sem problemas nenhums. Consegui-me adaptar às mecânicas, consegui masterizá-las e passei o jogo mais ou menos em 65 horas e gostei bastante. Fixe. Acho que se não gostasse tanto do primeiro jogo, acho que fosse jogar o 3 e se eu começasse o 3 se calhar não me ia chamar tanto. Mas como gostei muito do primeiro jogo do War e tive o interesse de continuar. Sim, Acho que o primeiro jogo foi muito importante. posso te dizer que também é o meu. Não sei se tu sabias, ultimamente, posso te dizer que tem ali umas quests relativamente ao Barão, do Blood Baron, que eu acho que são das melhores quests já em termos de narrativa já feitas nos últimos tempos. Seguindo em frente, Rui, tu tens noção mais ou menos de quantos jogos é que tu tens na tua coleção neste momento? Os últimos chances, entre aspas, que eu fiz, à volta aí dos 410. 410. E são todos 400, 410 jogos físicos. físicos, ok? Tirando um ou outro que traz, por exemplo, traz 2 jogos no mesmo CD ou traz 3, em poucas exceções, mas eu costumo contabilizar 3 jogos. Mas é muito escasso, é só um ou outro exemplo. Mas no geral, cópias físicas, as digitais não costumo contabilizar,
por volta dos 410, 411 jogos. Pronto, nós que somos colecionadores por norma também, quase que nem contamos as nossas bibliotecas digitais, porque muitas vezes também mistura os jogos do serviço, como é o PlayStation Plus, ou então o Gold, por Sim. exemplo, para quem tem, e nós aí não contabilizamos esses como sendo da nossa coleção. Eu, na verdade, é como eu dizia, eu até gosto de ter o jogo digital para não ter que estar a colocar o CD, mas gosto das duas coisas, a verdade é essa também. E dentre esses jogos todos, Rui, qual seria digamos assim, a tua joia da coroa neste momento para ti, não só, digamos assim, em termos sentimentais, e também um bocadito em termos de valores, assim, o que é que tu tens na tua coleção que tu dás mesmo aquela... Eu tenho vários exemplos que podia mencionar, mas para escolher um jogo, possivelmente escolher o Valkyrie Profile da PlayStation 1. Acho que foi um jogo que eu achei muito diferente, até mesmo para a altura que ele saiu, apesar de eu ter jogado na década passada e por volta de 2012, 2013, Sim, mas é um jogo de 99, 2000. É um jogo muito diferente daquilo que, não sei se já jogaste, mas é um jogo muito diferente daquilo que havia na altura. Não tinha uma narrativa linear, era mais uma espécie de por episódios, com os personagens, sim, um episódio com cada personagem. hum, Aquilo era até mesmo as mecânicas de jogo, aquilo era uma espécie de jogo de plataformas, side-scrolling, com batalhas por turnos. É mais ou menos em termos de jogo, se calhar assim, em termos de comparação, é semelhante ao Castlevania Symphony of the Night. ok, Mais ou menos. É mais ou sim. menos assim desse género. Eu- Mas é um jogo que marcou-me, a história do jogo marcou-me muito. Foi um jogo que eu joguei, que aquilo tem três finais, tens o final mau, o normal e o bom, e eu depois fiz os três finais, e foi um jogo que me marcou imenso. E acho que é um dos jogos mais valiosos da minha coleção, mas não só em termos monetários, mas em termos sentimentais. sim, pois nós todos temos um desse. Eu poderia te dizer que da minha coleção é o Legend of the Dragoon, da PlayStation 1, que é mais ou menos da mesma altura, é de 2000, se não me engano, ou 2001, já não Sim, lembro. sim, sim. São jogos que saíram relativamente na mesma altura. Sim, e posso te dizer que tem uma cópia original, consegui comprar há uns tempos atrás, ainda quando os preços eram decentes. E mesmo assim já pagaste uma nota. Isso foi por volta de 2005, 2006 que eu comprei o jogo, ainda acho que já fazem uns 15 anos que eu comprei. Talvez, Já foi há um tempo. sim, devo ter pago por volta dos 30, 40 euros no jogo já. Foi um bom tempo, foi um bom Sim, preço. sim, tu também, foste tu um dos criadores da página RPG Chronicles no Facebook, Sim, sim, foi um grupo que eu fundei em 2010, que mais ou esse, menos na altura que eu também criei a página do Facebook pessoal. Foi nessa altura que eu também resolvi criar um grupo para juntar os jogadores, os amantes de RPGs portugueses principalmente. que, Foi, que a foi uma comunidade daquelas ideias, foi uma daquelas ideias mesmo, foi de um dia para o outro que tive uma ideia e criei o grupo e pronto, e foi assim. é, é, Não foi muito pesado. neste momento também contam com um pessoal de várias nacionalidades, né? Eu incluso nessa página, que foi Sim, assim, apesar de ter assim mais ou menos 99% de pessoas que falam português, mas também tem lá outras pessoas de nacionalidade mexicana, Chile, não são muito, muito ativos, mas são pessoas que eu fui falando ao longo do tempo e que também me ajudaram a conhecer vários RPGs e eles estão lá desde o início. sim, ou seja, a tua página completou 10 anos, não é? E já agora, muitos parabéns pelo trabalho, afinal de contas, gerir uma Obrigado. página durante 10 anos não é fácil, mostra que realmente tens paixão por isso. Falando de descobrir novos RPGs, o que é que tu aconselha para as pessoas que estão a ver esse vídeo como uma franquia que não é muito procurada, mas na tua opinião é uma daquelas franquias que devem ser jogadas pelos amantes do gênero? Há várias franquias que são muito obscuras e há outras que são muito conhecidas. Jogos que é a série Super Robot Wars. Muito bem. Basicamente uma série de mechas com crossover de vários personagens de vários animes. É uma série inicialmente era da Banpresto, neste momento pertence à Bandai Namco,
apesar da Banpresto ser mais uma empresa, já foi uma empresa mais dedicada aos brinquedos, mas tinha fazia essa série de jogos, que Exatamente. no Japão por acaso é uma febre muito grande dos mechas. E por acaso foi um amigo meu que me aconselhou na altura, já 2007, 2008. Eu vi-o a jogar o primeiro jogo no emulador de Game Boy Advance. Ok. Epá, eu na altura olhei para aquilo e não me cativou muito e achei muito complicado. Mas eu dizia que aquilo era muito bom e era viciante e que eu ia gostar. Mas por acaso não joguei na altura. Ele falou muito da série, de como é que funcionava, mas eu nunca liguei muito. Mas eu de qualquer forma arranjei aquele jogo que ele passou na altura, que saiu na Europa, foi o único jogo que saiu na Europa, que tem o nome de Super Robot Tyson Original Generation, Sim. que saiu por volta aí de 2006 cá na Europa. Passei esse jogo aí há poucos meses, não foi há muito tempo, e foi um vício enorme. Não estava à espera de me viciar tanto no jogo. Ainda por cima feito por uma plataforma como o Game Boy Advance. O que mais me impressionou no jogo foi as animações que o jogo tinha. O formato do Game Boy Advance era tão limitado e o que eles conseguiram fazer ali impressionou-me. Infelizmente, essa série não é muito obscura porque, assim, resumidamente, saiu esse jogo cá na Europa, Super Robot Tyson Original Generation, e saiu dois também no Game Boy Advance, mas só na América. Sim. Foi distribuído pela Atlus, e depois também foi lançado na DS também um jogo mais ou menos tipo spin-off, com um nome também semelhante, que foi produzido pela Monolith Soft. Sim. Foi É quem produz os Xenogears, né? exatamente, o Xenoblade. E o Xenoblade. Também foi E mais lançado pela recentemente o Atlus. Xenoblade, sim. Exato. Mas são jogos tão obscuros que provavelmente não deves ter ouvido falar ou nunca viste à venda em lado nenhum, porque são jogos que tiveram um print muito limitado. E por isso, Sim. só quem gostou mesmo dos jogos do Game Boy Advance, neste caso, tem conhecimento de existência deste e de outros que saíram para a PlayStation 4, para a Vita, para a Switch, porque de outra forma, possivelmente, se calhar as pessoas nem sabem que existem dessa série nessas plataformas. Sim, mesmo porque, como tu dizes, tem um print limitado e por ter edições muito mais limitadas do que o habitual, acaba sempre por entrar na mão dos scalpers e os scalpers acabam por literalmente pedir preços exorbitantes, que hoje em dia é um problema que nós temos generalizado na nossa comunidade, né? Infelizmente. Qual é o próximo jogo que tu tens na mira, que estás a olhar para ele da nova geração que está para sair agora, ou então mesmo da geração corrente, que tu estás assim, olha, é esse parece mesmo a minha medida. Eu que tenho estado a acompanhar dos jogos que vão sair recentemente, acho que ainda não há nenhum que me abra assim o apetite. Acho que ainda estou assim um bocado. Tenho curiosidade para jogar o Persona 5, por exemplo. É o único Persona que ainda não joguei. Eu Ok? já joguei os outros Personas, mas ainda não joguei esse. Mas eu, dos jogos mais antigos, sinto que tenho ali. Dá-me mais uma satisfação diferente do jogo recente. Sim. E por acaso, realmente o jogo que tenho mesmo vontade e que tenho curiosidade de jogar é o Panzer Dragoon Saga. Panzer Dragoon Saga. Por acaso comprei o Panzer Dragoon na Switch, estou a jogar agora. Saiu agora o remake recentemente. Exatamente o remake. Já agora, pessoal, se vocês estão a ver esse vídeo durante essa semana, está na promoção da Switch por 6 euros e qualquer coisa. É um preço super convidativo. Já agora, Rui, então, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal. Aquilo que eu gostava de dizer, às vezes as pessoas que dizem que não gostam de RPGs, regra geral, normalmente não experimentaram nenhum. Ou então experimentaram se calhar um RPG que não é, não foi o jogo ideal para se introduzir ao género. Muitas vezes acontece esse erro. Ou até mesmo numa série acontece muito isso. Mas eu acho que se as pessoas. Isto também depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam mais de jogos de ação, há outros que gostam mais de jogos por turnos, há outros que gostam de jogos de estratégia. Mas eu se calhar conseguia
falar de um jogo de cada género que fosse, se calhar, o ideal para introduzir uma pessoa que fosse agora começar a introdução nesse género para experimentar, para saber se Um gosta ou não. público mais recente nessa área, não é? Digamos assim. Sim. E eu, se calhar, em termos de turnos, eu se calhar aconselhava o Final Fantasy IX, que até Muito boa recentemente saiu escolha, sim. para ser o primeiro RPG que eu joguei e para ser um jogo até bastante simples em termos de mecânicas e ter uma história envolvente. Acho que realmente é o jogo ideal para se introduzir neste género e no género por turnos. Acho que é um jogo mesmo ideal para uma pessoa que gosta de jogos por turnos ou que queira experimentar um jogo com essas mecânicas. Acho que é o ideal. De ação, eu se calhar é outro favorito meu. Pronto, eu sou estou a ser um bocado biased, mas o Star Ocean 3, Star Ocean Till the End of Time, que é outro dos meus favoritos. Para PlayStation Eu 2. acho PlayStation 2. Mas também existe uma versão remaster para a PS4 Pois é verdade, sim. na PS Store. E acho que esse jogo, em termos de gameplay, é viciante. O jogo todo é bastante bom, apesar dos visuais se calhar não serem muito apelativos, por Sim, ser um jogo de 2003. claro. Mas acho que em termos, quem quiser um RPG de ação viciante, com mecânicas, um jogo rápido e viciante e com uma história boa, acho que o Star Ocean Till the End of Time acho que era um bom início para se introduzir nesse género de Nesse RPGs de universo, ação. claro. Em termos de RPGs táticos, já joguei muitos RPGs táticos e se calhar aqui é mais difícil de aconselhar um que seja mais friendly, mas pronto, vou escolher o de Final Fantasy neste caso. Vou escolher o Final Fantasy Tactics Advance do Game Boy Advance, Sim, uh, também um que, é clássico. um, que é um RPG tático isométrico e que acho que é bastante fácil de jogar e é apelativo. Uh, Apesar de ser uma história mais simples e até Sim, pode ser uma forma também de aproximar a pessoa. Eu acho que para introdução nesse género de RPG tático isométrico, acho que era um jogo, um bom jogo para começar a introdução nesse género ou para experimentar. sim. Muito bem. Eu acho que E Rui, outra coisa, quem quiser te seguir, queres deixar aqui a tua página do Face? Queres deixar aqui um contato para o pessoal deixar ver, acompanhar mais ou menos aquilo que estás a fazer? Até mesmo a tua página? sim, quem me quiser adicionar no Facebook, o meu nome é Rui Morteira Gomes, que encontra facilmente. Tenho um perfil normal, não tenho nenhuma página em específico. Tenho o grupo em si, que é o RPG Chronicles, Exatamente, era isso. para, para quem que para quem quiser se juntar ao grupo, mesmo para quem nunca jogou ou queira conhecer ou divulgar alguma coisa, pode encontrar o grupo facilmente. E vou encontrar pessoas que percebem muito, que são pessoas que gostam de ajudar e que, mesmo E, que não percebam nada do género, que eu vou sempre encontrar pessoas que vão ajudar no que puder, para opiniões, seja o que precisar, ou queira divulgar algumas compras. E é um grupo que dá para fazer várias coisas, inclusive até se for preciso, se tiver algo para vender de RPGs e assim, até o grupo até pode ser usado dessa forma. assim, é sempre Tudo, bom, ou seja, acaba por ser uma comunidade e é sempre bom estar em comunidade. Principalmente agora, na altura da pandemia, que nós estamos à procura sempre de alguma coisa para jogar, ou então dá algo para realmente nos entretermos. E digamos que os RPGs acabam por ser aquele universo tão convidativo e imersivo que precisamos mais disso, cada vez mais. Acho que o Rui concorda com isso. É, é uma categoria que realmente, ou seja, um gênero que realmente faz toda a diferença nesse quesito de fantasia e principalmente de imersão pela narrativa. E por isso, se vocês nunca experimentaram, aconselho vivamente que experimentem. O Rui deu aí a indicação dele do Final Fantasy IX. Por isso, pessoal, obrigado também por terem acompanhado o vídeo até este momento. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixar um like na nossa página e comentar aqui embaixo na caixa dos comentários o que é que vocês acharam das sugestões do Rui. E não se esqueçam também de passar por lá no RPG Chronicles, que o Rui também vai fazendo algumas reviews, não é isso, Rui? E vai aparecendo por lá, se tiverem curiosidade.
Por isso, No malta, final, no final de cada jogo eu costumo sempre fazer uma review também já por forma para uma pessoa ter uma ideia. Normalmente faço sempre sem spoilers, uma espécie de spoiler free. orientação. É assim, é mais ou menos um resumozinho. É, muito bem. Rui, obrigado pela tua presença. Esperamos te ver Obrigado, mais vezes aqui no Nerd Picnic. Pessoal, obrigado, até a próxima. muito obrigado.